Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da Científica Concursos. Meu nome é Nayara Vieira e hoje eu vou trazer para vocês os pontos mais importantes da Lei Orgânica da Polícia Civil de São Paulo. Essa aula ela faz parte da mentoria da científica para os cargos de perito e médico legista da Polícia Civil de São Paulo. Separei os pontos mais relevantes da legislação para nós analisarmos, os que foram cobrados mais vezes em concurso, que são os relativos às penalidades, ao processo administrativo e às responsabilidades do policial civil. Eu também consegui elaborar algumas tabelas e mnemônicos que vão ajudar bastante no processo de compreender e memorizar essas disposições legais. Vamos iniciar então pelas responsabilidades. O policial ele responderá civil, administrativa e penalmente pelo exercício irregular da função, sendo as três esferas independentes entre si. Ou seja, uma mesma ação irregular do policial, ela pode caracterizar uma infração administrativa, uma infração penal e ainda ter aí uma responsabilidade civil também. A responsabilidade civil, esse aqui é um ponto muito importante relacionado à responsabilidade civil, que já foi objeto de cobrança, tá? Ela pode decorrer tanto de procedimento doloso quanto de procedimento culposo, que importe prejuízo à fazenda pública ou a terceiros, e a importância da indenização, ou seja, o policial ele causou ali um dano ao erário público, ele vai ter que adimplir, né? Ele vai ter que ressarcir os cofres públicos, e essa indenização ela vai ser descontada dos vencimentos e vantagens, e esse desconto ele não pode exceder 10% do valor do vencimento. Aqui a gente tem uma exceção a essa independência das esferas, porque no caso da absolvição na justiça que reconheça que o agente não foi o autor do fato, ou seja, não foi ele que praticou aquela infração, foi uma outra pessoa, ou que esse fato nem mesmo existiu, a infração administrativa que está sendo imputada, né, e também aqui no caso é uma infração penal, ela nem existiu. O policial ele vai ter o direito à reintegração, mediante uma simples comprovação do trânsito em julgado da sentença. Ou seja, o policial ele foi demitido por causa de uma infração administrativa que em tese ele teria cometido, porém, posteriormente, em uma decisão judicial, foi reconhecido que não foi ele o autor do fato, foi outra pessoa que praticou esse fato, ou mesmo que esse fato nem existiu, esse policial ele vai ter o direito à reintegração. E não vai precisar de nenhum outro processo administrativo para isso. Essa reintegração ela deve ser feita mediante a simples comprovação do trânsito em julgado da sentença. São penas disciplinares principais: a advertência, a repreensão e a multa, a suspensão, a demissão e a demissão a bem do serviço público e a cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Nós vamos ver agora várias características e a aplicabilidade de cada uma dessas penalidades. É importante destacar ainda que, para aplicar essas penalidades, a autoridade administrativa ela vai ter que levar em consideração a natureza, a gravidade, os motivos determinantes, a repercussão da infração, os danos causados, a personalidade do agente, os antecedentes e a intensidade do dolo ou grau de culpa. Aqui eu trouxe para vocês uma tabela das autoridades que são competentes para aplicar as penalidades. O governador, ele pode aplicar todas as penalidades a todas as pessoas, a todos os integrantes da Polícia Civil. E esse artigo 70, que é o que regulamenta a competência para essas penalidades, ele foi o mais cobrado até hoje nos concursos da Polícia Civil. Então, essa tabela aqui ela é muito importante. Já tira um print, memoriza, porque ela foi a mais cobrada até hoje. E aqui a gente tem uma diferenciação, né, no caso da penalidade aplicável ao delegado de polícia, que aí a competência ela é ainda mais restrita. No caso do governador, ele pode aplicar todas as penalidades a todos os integrantes da Polícia Civil. No caso do secretário de Segurança Pública, ele pode aplicar também todas as penalidades, exceto no caso do delegado. Se a gente estiver falando aí de um delegado de polícia, ele só vai poder aplicar a advertência,
a repreensão, a multa e a suspensão. No caso do delegado-geral de polícia, ele pode aplicar aos integrantes da Polícia Civil a advertência, a repreensão, a multa e a suspensão, igualmente aí para o delegado. Ou seja, ele não vai poder aplicar outras penalidades que nós vimos, como a demissão ao bem do serviço público e a cassação da aposentadoria. Já no caso do delegado de polícia, diretor da corregedoria, ele vai poder aplicar a advertência, a repreensão, a multa. E no caso da suspensão, aqui tem uma diferença, tá? A gente vai ver no próximo quadro que a suspensão ela é de até 90 dias, mas se quem estiver aplicando for o delegado de polícia, diretor da corregedoria, ele só pode aplicar a pena de suspensão até 60 dias. E no caso do delegado de polícia, ele não pode aplicar nenhuma sanção. O delegado de polícia corregedor auxiliar, ele só vai poder aplicar as penalidades de advertência e repreensão e também não pode aplicar nenhuma penalidade ao delegado de polícia. Falando aqui agora das características de cada uma das penalidades e também da aplicabilidade, aqui nós temos uma tabela comparativa entre a advertência, a repreensão e a suspensão. A advertência ela vai ser aplicada sempre que houver descumprimento de deveres e o agente ele for primário nessa infração. Caso ele seja reincidente no descumprimento de deveres, já será um caso de repreensão. E a repreensão ela também é aplicada no caso de transgressão disciplinar. A suspensão ela é utilizada na hipótese de descumprimento dos deveres ou de transgressão disciplinar se tiver havido dolo ou má-fé. E também será utilizada na reincidência em falta já punida com a repreensão. A advertência ela é verbal e ela não acarreta perda dos vencimentos ou vantagens funcionais, porém vão contar aí pontos negativos na avaliação de desempenho. A repreensão ela é feita por escrito e poderá ser transformada em advertência, aplicada por escrito e sem publicidade. A suspensão ela acarreta a perda durante o período de todos os direitos e vantagens decorrentes do exercício do cargo. O prazo máximo é de 90 dias e ela pode ser convertida em multa na base de 50% por dia do vencimento e demais vantagens. O que isso quer dizer? A autoridade ela pode pegar essa pena de suspensão que foi aplicada ao servidor e converter ela em multa de 50% por dia dos seus vencimentos. E aí essa pessoa ela vai ter que continuar trabalhando. O policial civil ele vai permanecer em serviço, porém ele vai receber apenas 50% dos seus vencimentos e demais vantagens. Não confunda os casos de demissão e demissão a bem do serviço público. Isso aqui é muito importante e há várias questões tentando confundir essas duas hipóteses. Por isso que eu criei aqui um mnemônico para vocês, que é o PIAA. A demissão ela vai ser aplicada no caso de procedimento irregular de natureza grave, ineficiência intencional e reiterada no serviço, insubordinação grave, abandono de cargo, aplicação indevida de dinheiros públicos e ausência ao serviço sem justa causa justificável por mais de 45 dias, interpoladamente durante um ano. Você memorizando essa tabela aqui, caso aconteça de cair na prova uma questão que tente confundir as hipóteses de demissão e demissão ao bem do serviço público, você vai saber que, se não está aqui, é demissão a bem do serviço público. Além disso, uma dica extra é que sempre que a infração disciplinar puder também caracterizar um crime, nós vamos estar diante de hipóteses de demissão a bem do serviço público. A demissão a bem do serviço público ela está prevista no artigo 75. Nem todas as hipóteses vão caracterizar crime também, mas sempre que caracterizar crime,
nós estaremos diante de uma hipótese de demissão a bem do serviço público. Conduzir-se com incontinência pública escandalosa e praticar jogos de azar, praticar ato definido como crime contra a administração pública, a fé pública e a fazenda pública ou previsto na Lei de Segurança Nacional. Então aqui a gente já tem uma hipótese de crime. Revelar dolosamente segredos de que tenha conhecimento em razão do cargo ou função com prejuízo para o Estado ou particulares. Praticar ofensas físicas contra funcionários, servidores ou particulares, salvo em legítima defesa. Aqui eu trouxe para vocês uma observação. Na hipótese da ofensa física, poderia caracterizar em tese também o crime de lesão corporal. Então, sempre que a gente tiver aí uma hipótese que possa caracterizar crime também, é caso de demissão a bem do serviço público. E é importante que a gente lembrar até daquela independência das esferas, que uma ação irregular do policial, ela pode gerar uma penalidade aqui de demissão a bem do serviço público, como ele também pode vir a ser processado aí pelo crime de lesão corporal, no caso desta conduta da prática das ofensas físicas. Causar lesão dolosa ao patrimônio ou aos cofres públicos. Exigir, receber ou solicitar vantagem indevida diretamente ou por intermédio de outrem, ainda que fora das suas funções, mas em razão destas. Aqui, de novo, eu coloquei para vocês, na hipótese de exigir, em tese a gente teria também um crime de concussão previsto no artigo 316 do Código Penal. Já no caso de solicitar e receber, nós teríamos, em tese, também um crime de corrupção passiva previsto no artigo 317 do Código Penal. Provocar movimento de paralisação total ou parcial do serviço policial por ou outro qualquer serviço ou dele participar. Aqui nesse ponto é importante lembrar que o exercício de greve ele é vedado não só aos policiais civis, mas também a todos os profissionais que atuem na área da segurança pública. Pedir ou aceitar empréstimo de dinheiro ou valor de pessoas que tratem de interesses ou os tenham na repartição ou estejam sujeitos à sua fiscalização. Exercer a advocacia administrativa, que em tese também seria um crime, a advocacia administrativa, previsto no artigo 321 do Código Penal. Praticar ato definido como crime hediondo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo. Encerramos então as hipóteses de demissão a bem do serviço público e aqui a gente tem algumas disposições gerais sobre as penalidades aplicáveis. Eu vou só voltar um slide aqui para vocês, para a gente poder finalizar as penalidades. Nós já falamos da suspensão, da advertência, da multa, da demissão a bem do serviço público e ficou faltando então a última das hipóteses, a última das penalidades aplicáveis, que é a cassação da aposentadoria ou da disponibilidade. E ela vai ser aplicada ao inativo que praticar quando em atividade falta, para a qual é combinada nesta lei a pena de demissão ou de demissão a bem do serviço público, ou seja, a pessoa ela praticou uma infração que em tese iria caracterizar demissão ou demissão a bem do serviço público e depois disso ela se aposentou ou então entrou em disponibilidade. Nesse caso, ela vai estar sujeita à penalidade de cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Aceitou ilegalmente cargo ou função pública e, por fim, aceitou representação de Estado estrangeiro sem prévia autorização do Presidente da República. Preste muita atenção aqui nesse tópico, porque as bancas gostam de trocar o Presidente da República pelo governador do Estado. E se você for ver, num primeiro momento pode até fazer sentido, já que nós estamos falando aí de uma organização estadual, da Polícia Civil, que é estadual, mas fique muito atento, é a representação de Estado estrangeiro. Então, pense sempre que a autorização ela tem que ser do Presidente da República. A aplicação dessas sanções disciplinares, ela não depende do resultado de eventual ação penal. A exceção é aquela hipótese que nós vimos antes, da ação penal reconhecer que o agente não foi o autor do fato ou que a infração não existiu.
A falta disciplinar será excluída diante da inexigibilidade de conduta diversa do policial civil. Ou seja, se não havia outra forma como o policial pudesse atuar, naquela situação ele estava limitado, ele fez o que ele podia, ele não vai ser penalizado por isso. E a punibilidade, ela pode ser extinta pela morte do agente, pela anistia administrativa, pela retroatividade de uma lei que não considere o ato como falta, ou seja, depois que a pessoa praticou aquela falta, veio uma nova lei que deixou de considerar aquele ato como falta. Então, essa lei ela vai retroagir e essa pessoa ela vai ser beneficiada e vai ser extinta a punibilidade nesse caso. E pela prescrição. Eu trouxe aqui algumas disposições importantes sobre a prescrição para nós vermos juntos. Os prazos para prescrição, eles são divididos de acordo com a penalidade em tese aplicável. No caso de advertência, repreensão, suspensão e multa, vai ser de 2 anos. No caso de demissão, demissão ao bem do serviço público e cassação da aposentadoria ou disponibilidade, será de 5 anos. Caso essa falta, essa infração disciplinar, ela também caracterize, em tese, um crime, o prazo prescricional, se for maior de 5 anos previsto na lei penal, vai ser aplicado. Então, nós vamos utilizar, nesse caso, de ser o prazo prescricional penal maior de 5 anos, esse prazo também para a esfera administrativa. A prescrição, ela começa a correr do dia em que a falta foi cometida ou do dia em que tenha cessado a continuação ou a permanência nas faltas continuadas ou permanentes. Nós temos hipóteses de interrupção também. A interrupção do prazo da prescrição ela vai ocorrer pela portaria que instaura a sindicância ou pela portaria que instaura o processo administrativo. Esse prazo prescricional ele também não corre enquanto estiver sobrestado o processo administrativo para aguardar decisão judicial ou enquanto insubsistente o vínculo funcional que venha a ser restabelecido. Ela vai corresponder, o prazo prescricional vai corresponder na hipótese de desclassificação da infração ao da pena efetivamente aplicada. O que isso quer dizer? Imagine que inicialmente um servidor está sendo processado por uma infração e que seja considerado que ela pode caracterizar a demissão. O prazo prescricional seria de 5 anos. E depois de finalizado esse processo administrativo, verifica-se que não era uma hipótese de demissão, mas sim uma hipótese de suspensão. Então, o prazo prescricional ele não vai mais ser de 5 anos, mas de 2 anos, que é o prazo aí previsto no caso da pena de suspensão. E aí vai ser esse prazo que vai ser utilizado, o prazo da pena efetivamente aplicada. E na hipótese de mitigação ou atenuação ao da pena em tese cabível. No curso do processo verificou-se que não vai ser mais um caso de demissão, mas em tese um caso de suspensão. Mesma coisa, a gente vai aplicar aquele prazo prescricional menor de 2 anos. Aqui nós vamos começar a falar sobre a apuração preliminar. Eu vou fazer uma pausa agora e nós retomamos no próximo bloco. Vamos retomar agora o estudo da Lei Orgânica da Polícia Civil de São Paulo, começando pela apuração preliminar. A apuração preliminar, ela não é de instauração obrigatória. Ela somente vai ser realizada quando a infração não estiver suficientemente caracterizada ou quando a autoria não estiver definida. A sua instauração tem que ser comunicada ao delegado de polícia diretor da corregedoria, ao qual deve ser encaminhada após a conclusão. E o prazo máximo para a conclusão da apuração preliminar é de 30 dias. Caso essa apuração não tenha sido concluída nesse prazo, a autoridade ela deve encaminhar ao delegado de polícia diretor da corregedoria um relatório das diligências realizadas e definir o tempo necessário para concluir esse trabalho. Ao concluir a apuração preliminar, a autoridade ela pode opinar fundamentadamente pelo arquivamento, se ela verificar que não se caracterizou a infração,
ou pela instauração da sindicância ou do processo administrativo, que nós veremos na sequência em quais casos será usado a sindicância e em quais casos será o processo administrativo. Com a determinação da sindicância ou do processo administrativo, ou no curso de um desses dois procedimentos, caso haja conveniência para a instrução ou para o serviço policial, o delegado-geral de polícia ele pode tomar algumas medidas por despacho fundamentado. Ele pode determinar o afastamento preventivo do policial civil quando recomendar a moralidade administrativa ou repercussão do fato. Isso aqui é muito importante, já caiu em concurso também, tá? Esse afastamento preventivo, ele vai ser sem prejuízo do vencimento ou vantagens do cargo, né? E ele é de até 180 dias, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Esse período, ele vai ser computado como de efetivo exercício, não sendo descontado da pena de suspensão que eventualmente venha a ser aplicada. Nesse caso aqui, a gente ainda está tendo uma investigação, não se sabe ainda se realmente esse policial ele cometeu uma infração disciplinar. Por isso vai ter esse afastamento preventivo, mas ele não vai perder nenhuma vantagem referente ao seu cargo. O tempo também vai ser contado como tempo de efetivo exercício, porém ele não vai poder ser descontado aí de uma pena de suspensão que venha a ser aplicada. Ele poderá ainda, o delegado-geral de polícia, designar esse policial acusado para o exercício de atividades que sejam exclusivamente burocráticas até que se tenha uma decisão final da sindicância ou do procedimento administrativo. Também poderá determinar o recolhimento da carteira funcional, do distintivo, das armas e algema, proibir o porte de armas e também determinar o comparecimento obrigatório em periodicidade a ser estabelecida para tomar ciência dos atos do procedimento. Qualquer autoridade que determinar a instauração ou presidir a sindicância ou processo administrativo pode representar ao delegado-geral de polícia para propor essas medidas que eu acabei de passar para vocês. Ou seja, se uma outra autoridade que tiver feito aí a instauração da sindicância, do processo administrativo, ela não pode ela mesma aplicar essas medidas. Ela tem que representar ao delegado-geral de polícia para que ele determine essas providências. A apuração das infrações disciplinares, ela vai ser feita mediante sindicância ou processo administrativo e tem que ser assegurado o contraditório, a ampla defesa. E ambos serão presididos por delegado de polícia, que designará como secretário um escrivão de polícia. Havendo imputação contra delegado de polícia, a autoridade que presidirá a apuração será de classe igual ou superior à classe do acusado. E como que é definido qual que vai ser o procedimento a ser utilizado? A penalidade em tese aplicável é que determina o procedimento. A sindicância ela será utilizada para os casos de menor gravidade. Nós vamos usar o mnemônico SARM, já vamos ver no próximo slide. E o processo administrativo ele vai ser utilizado para os casos de maior gravidade e nós vamos usar o mnemônico CD3. Aqui nós temos a aplicação. Aplica-se no caso de infração administrativa em tese caracterizar. A sindicância, mnemônico SARM, ela vai ser aplicada nos casos de suspensão, advertência, repreensão ou multa. E o processo administrativo vai ser aplicado com o mnemônico CD3. Cassação da aposentadoria, demissão, demissão a bem do serviço público e disponibilidade. Eu trouxe aqui também mais algumas comparações entre os dois procedimentos que são importantes. Nos dois procedimentos, o acusado ele vai poder arrolar testemunhas, mas no caso da sindicância, tanto ele quanto o acusado, tanto a autoridade sindicante quanto o acusado poderão arrolar até 3 testemunhas. Já no processo administrativo, é facultado ao acusado arrolar até 5 testemunhas. Nós temos aqui também as autoridades competentes para instauração.
A sindicância ela pode ser instaurada pelo governador, o secretário de Segurança Pública, o delegado-geral de polícia, o delegado de polícia diretor da corregedoria e os delegados de polícia corregedores auxiliares, sendo que estes últimos, os delegados de polícia corregedores auxiliares, não poderão instaurar procedimento quando a determinação incluir delegado de polícia. Já no caso do processo administrativo, nós temos um rol um pouco mais restrito, tendo em vista que é um procedimento que visa apurar penalidades mais graves, e nesse caso são competentes o governador, o secretário de Segurança Pública, o delegado-geral de polícia e o delegado de polícia diretor da corregedoria, sendo que nesse último caso, novamente, não vai poder instaurar procedimento quando a determinação incluir delegado de polícia. Então, aqui de um para o outro, o que muda é que, no caso da sindicância, os delegados de polícia corregedores auxiliares também podem instaurar. No caso de processo administrativo, não. E o prazo para a conclusão desses procedimentos, ele é de 60 dias no caso da sindicância e de 90 dias no caso do processo administrativo. Mais algumas disposições importantes sobre o processo administrativo e sindicância. Não será instaurado o processo administrativo, isso aqui é muito importante, já caiu várias vezes, para apurar abandono de cargo, caso o servidor tenha pedido exoneração e o processo já instaurado exclusivamente para apurar abandono de cargo será extinto caso o indiciado peça exoneração até a data designada para o interrogatório ou por ocasião deste. Ou seja, no caso de um procedimento administrativo que vai apurar exclusivamente o abandono de cargo, ele não vai nem ser instaurado caso a pessoa já tenha pedido exoneração. E caso tenha sido instaurado já o procedimento e a pessoa ela venha a pedir a exoneração até a data do interrogatório ou por ocasião deste, o processo ele vai ser extinto. Os recursos cabíveis, cabe recurso sem efeito suspensivo uma única vez da decisão que aplicar penalidade no prazo de 30 dias. O que quer dizer esse recurso sem efeito suspensivo? A decisão ela vai ter aplicabilidade imediata. Ela não vai precisar aguardar o resultado desse recurso. O prazo para o recurso ele é contado da publicação da decisão no Diário Oficial, exceto no caso de advertência, em que ele vai ser contado da data em que o policial civil for pessoalmente intimado da decisão. Será apreciado pela autoridade competente, ainda que incorretamente denominado ou endereçado. O que isso quer dizer? Mesmo que esse recurso venha com o nome incorreto ou o competente, era o governador, mas eu mandei para o secretário de Segurança Pública, esse recurso ele vai ser apreciado. Há ainda a previsão do pedido de reconsideração, que ele é cabível no prazo de 30 dias das decisões tomadas em única instância pelo governador do estado. Então, o pedido de reconsideração é só das decisões do governador do estado. Revisão. Além dos recursos, tem a hipótese também de revisão. A revisão é admitida a qualquer tempo, se surgirem fatos novos, circunstâncias ainda não apreciadas ou vícios insanáveis de procedimento que possam justificar tanto a redução quanto a anulação da pena aplicada. Essa revisão ela pode ser requerida pelo interessado ou, caso ele tenha falecido ou seja incapaz, pelo seu curador, pelo cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão, sempre por intermédio de advogado. E a autoridade que aplicou a penalidade analisará se é admissível a revisão e, se admitida, ela vai ser realizada pelo delegado de polícia de classe igual ou superior do acusado que não tenha participado do PAD de que resultou a penalidade ali que está sendo objeto da revisão. A pena, ela não pode ser agravada pela revisão, ou seja, se já foi aplicada a penalidade de suspensão e eu entrei com um pedido de revisão,
não vai poder ser aplicada uma demissão ao bem do serviço público, que são hipóteses de penalidades mais graves. Mas essa suspensão ela pode ser alterada para uma advertência, para uma pena de multa. A simples alegação da injustiça não é fundamento para esse pedido de revisão. Não será admitida a reiteração do pedido de revisão com base no mesmo fundamento, e o ônus da prova na revisão ele cabe ao requerente, ou seja, quem tem que provar os fatos que está alegando é a pessoa que sofreu ali a penalidade, está entrando com esse processo de revisão. Muito obrigada pela presença, por ter assistido a aula. Conta aqui pra gente o que você achou dessa aula. E eu quero lembrar que ela faz parte aí do programa de planos e mentorias de monitoria da científica, e tenho aqui para vocês também as ferramentas que fazem parte desse plano. Esse plano ele tem um planejamento individualizado de acordo com o edital e o tempo livre de cada um, com ciclos de revisão e resolução de questões, com possibilidade desse planejamento ser refeito sempre que for necessário. Ele traz metas diárias, resumo de metas da semana, listas de questões por tópico e também é possível a customização e a mudança de planos semestral e anual. Há também um feedback quinzenal e mensal com diagnóstico detalhado, relatórios e gráficos de desempenhos, sugestão de fontes bibliográficas, objetivas e confiáveis para o seu estudo, sendo muitas delas gratuitas, roteiro de estudo por tópico de conhecimentos gerais e específico, e conteúdo esquematizado, conteúdo específico feito aí pelos professores. Também há encontros virtuais temáticos para discussão de tópicos críticos e importantes para o seu concurso, com professores e convidados especialistas, ao Tira Dúvidas para conhecimentos específicos, grupo fechado no Telegram e também o suporte diário do administrativo. Lembrando que se você quiser mais informações, você pode dar uma olhada aqui na descrição do vídeo também. Obrigada pela sua presença, espero que a aula tenha te ajudado aí nos teus estudos para a Polícia Civil de São Paulo. E qualquer dúvida, pode me chamar lá nas redes sociais para a gente conversar sobre a Lei Orgânica da Polícia Civil de São Paulo.